Fala, galera do direito! No vídeo de hoje a gente vai conhecer a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, compreender sua função no âmbito jurídico e discutir os artigos que compõem essa parte importante para o entendimento e aplicação do direito. E também vamos conhecer, entender e aplicar o artigo 1º dessa lei. Temos que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é um decreto-lei de número 4.657, de 1942, antigamente chamada pela sigla LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. A LINDB vem para introduzir o direito do direito, ou seja, as regras, as normas que regem todo o campo de legislatura da ordem jurídica. É encontrada antes do Código Civil, contendo 19 artigos e abrangendo assuntos como vacatio legis e retroatividade, aplicação do direito internacional e também orientando sobre as fontes do direito, os princípios e outras expressões cotidianamente utilizadas durante o curso. Nesse vídeo, vamos explanar sobre o artigo 1º da Lei de Introdução, que traz em seu texto: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. O parágrafo 2º foi revogado. Parágrafo 3º. Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Parágrafo 4º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Temos no texto do artigo 1º a explicação de funcionamento sobre a expressão conhecida como vacatio legis. Vacatio legis é o prazo entre a publicação da lei e a data de sua entrada em vigor. Reparem que o texto legal utiliza-se da expressão começa a vigorar, e assim fica fácil fazer a compreensão entre o verbo vigorar e o termo vacatio legis. Quando o caput do artigo traz lá no final, depois de oficialmente publicada, sugere que essa publicação é válida somente quando publicada no Diário Oficial. É interessante ressaltar que, passados os 45 dias, a lei entrará em vigor independente de ser um domingo ou feriado. Outro cuidado que se deve ter em interpretações quando da leitura de um artigo é quando a letra do direito traz expressões como salvo disposição contrária. Isso significa que a própria lei que determina uma coisa abre espaço para exceções, disposições contrárias. No caso do vacatio legis, temos de princípio que o prazo entre a publicação e a entrada em vigor de uma lei deve ser de 45 dias. Para entendermos melhor a diferenciação nos prazos, a gente vai conhecer os tipos de vacatio legis, começando pela forma expressa. Se dá quando o prazo está determinado no final da lei, de forma escrita, de forma expressa. Lembrando que não é obrigatório que o tempo seja de 45 dias, como acontece, por exemplo, com o Código Civil, que teve vacância por um período de 1 ano. Outra forma de vacatio legis é a tácita. Na omissão da lei, ela entra em vigor 45 dias após sua publicação no território nacional e no estrangeiro após 3 meses. Temos como exemplo a própria LINDB, que não traz expresso seu período de vacância. A última forma é quando não há vacatio legis. Nesse caso, a lei entra em vigor de forma imediata, mas tem que ter cuidado, porque isso deve constar no final da lei. Porque, de forma lógica, se nada constar, vai se tratar da espécie tácita. Serve como exemplo a Emenda Constitucional número 80, no parágrafo 3º. O parágrafo 1º traz uma vacância diferenciada sobre a lei brasileira em território estrangeiro, estabelecendo a obrigatoriedade após 3 meses de oficialmente publicado.
Já os parágrafos 3º e 4º trata sobre as erratas, isso é, sobre as correções feitas em escritas legais. No caso do parágrafo 3º, se houver alguma correção, alteração durante o período de vacatio legis, deverá ser considerado um novo tempo de vacância. Imagina que esse prazo existe para que o cidadão possa se adaptar à nova lei. Bom, se durante esse período tiver qualquer alteração, nada mais lógico do que alterar também o prazo estipulado para adaptação. Já no parágrafo 4º, passado o tempo de vacatio legis, estando, portanto, a lei em vigor, se houver modificação na lei, estaremos diante de uma nova lei. Por fim, é claro que podem haver quantas alterações necessárias forem antes da sua publicação, porque daí vai se tratar apenas de um projeto de lei. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Curtam a página do Direito Universitário, inscrevam-se no meu canal e continuem seguindo a gente. Um abraço!